Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper. Vamos falar sobre o quarto dia de Roland Garros. Tivemos o início hoje da segunda rodada, mais algumas surpresas, mais algumas eliminações que chamam a atenção, mas no final, ao meu ver, alguns dos grandes favoritos avançando sem tantos sustos, alguns com um pouco mais, né? Mas de qualquer maneira, vamos comentar aqui sobre todos esses resultados, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, começando pelo jogo que não aconteceu, né? O Ben Shelton ia enfrentar o Gaston, depois de todo o sofrimento para vencer o Sonego na primeira rodada, o Shelton acaba pulando a segunda rodada, porque o Gaston, que venceu também na estreia, acabou tendo algum problema físico e não pôde jogar. Por isso o Shelton está na próxima fase e vai enfrentar, né, o gigante, né? Muita gente fala, vai enfrentar o Tsitsipas, jogando do jeito que tá, não vai passar. Se bem que do jeito que o Tsitsipas jogou hoje é pior enfrentar o gigante mesmo, né? Agora, a gente teve o Alexei Popyrin vencendo o Alejandro Tabilo por 3-0, 7-5, 6-3, 6-4. Detalhe, assim, que 77% dos pontos com o primeiro saque, uma boa porcentagem, 57% com o segundo. Então, assim, no saque dele, teoricamente, ele foi seguro. E ele conseguiu um dado impressionante de 41% dos pontos no primeiro saque do Tabilo. Então, assim, o Tabilo, obviamente, não sacou bem. Ele não é um super sacador, mas eu esperava mais do Tabilo no fundo de quadra. Mas quando você vê que o momento não é bom, um cara que já quase esteve no top 20, agora é 61 do mundo, e no jogo em si, maior parte dos pontos no fundo indo para o australiano, que assim, quando tá jogando bem, ele é impressionantemente forte no fundo de quadra. Até o backhand consegue fluir um pouco melhor dependendo do contexto. Agora, quando ele tá sem confiança, que ele sente um momento, é impressionante como ele fica vulnerável. Não aconteceu até agora no torneio, e assim, ele tá na terceira rodada e enfrenta o Nuno Borges. Seria o Casper Ruud, teoricamente, o oponente dele, mas como o Casper Ruud já acabou sendo eliminado, o Popyrin vai enfrentar o Borges e vira uma chance de ouro para ambos serem as oitavas de final. O Radar Medjedovic venceu o Juan Manuel Cerúndulo por 3-0, 6-3, 6-4, 7-5. Né? Quem diria que o Juan Manuel Cerúndulo seria o irmão Cerúndulo mais longe no torneio, mas o sérvio, que até agora está tendo problemas para conseguir fazer um progresso na carreira, faz um bom torneio e está na terceira rodada, bate muito pesado na bola, com o jogo dele, né, que é muito pesado, né, que é bem rápido, funcionando no saibro. Olha, ele é perigoso. O Medjedovic não é um cara que dá para subestimar, não. Lorenzo Musetti continua sendo uma beleza de se assistir, hein? 6-4, 6-0, 6-4. Ok que ele teve dificuldades, ele teve que encarar 7 breakpoints, mas salvou 6, né? Foi como dizem os americanos, né? Clutch Gene, né? E ele decisivo e jogando um tênis de uma beleza maravilhosa, né? O Musetti está se tornando tenista que muita gente esperava que ele se tornasse há tempos atrás. Alguns demoram mais para se lapidar, crescer. Parece muito o caso dele e ele cresceu e como está jogando bem. Então, assim, bela vitória para o Musetti. Daniel Altmaier enfrentou o Kopriva e venceu por 3-1, né? O 6-2 no primeiro set, 4-6 no segundo, depois 6-3, 7-5. Boa vitória para o tenista alemão, que já havia ganhado do Fritz na primeira rodada, agora ganha do tenista tcheco e está na terceira rodada. Então, assim, bom torneio para o Altmaier, que teoricamente, tretando o número 4 do mundo, era um torneio para sair de primeira rodada, já está na terceira. Mariano Navoni ganhou do Riley Opelka por 3-0, 6-1, 7-6, 6-3. Navoni se beneficiando de um bom Roland Garros, né? Até, assim, um cara que prometeu muito na temporada passada, chegou a subir bastante no ranking, era o 97 do mundo até agora, não estava tendo muito destaque, mas consegue uma boa vitória contra o americano, que assim, vemos que o saibro não é a dele, né? E contra um tenista que devolve saque tão bem quanto o Navoni, ele acabou errando muito, foram apenas 7 aces e 9 duplas faltas. Então o Opelka acaba eliminado. Eu estou curioso para ver o Opelka na grama. Agora a gente deve ver o Opelka mais chato do que nunca. No saibro é muito mais vencível contra ele, né? Quentin Halys ganhou do Miomir Kecmanovic por 3-1, 4-6, 6-3, 7-5, 7-6, 7-5, quer dizer, né? Foi uma bela vitória para o Halys, né? E a verdade é que, assim, jogando em casa, na França, ganha muita motivação, mas é um tenista bom de saibro, né? Ele tem bom saque, ele tem um forehand que tem bastante peso na bola também, ele consegue machucar muito atacando com forehand. E o Kecmanovic, assim, teve uma primeira rodada dura contra o Baez, e nesse jogo ele deu uma queda de nível bem acentuada em certo ponto ali, começou a errar demais, parou de machucar no fundo e o Halys dominou o jogo. E assim, apesar de o placar ali ser 7-6, 7-5, né, tipo assim, o Kecmanovic não parecia estar realmente conseguindo controlar as ações de alguma maneira, né.
Nuno Borges surpreendeu o Casper Ruud e venceu por 3-1. O Ruud na coletiva afirmou que estava com um problema no joelho e não estava conseguindo bater o backhand no open stance, né? Quando você lá faz aquela abertura de pernas, aí bate em movimento, né? Isso obviamente é um problema, não que isso vá fazer o backhand do Ruud virar uma arma em potencial, mas a verdade é também que taticamente o Borges foi superior, ele distribuiu muito melhor o jogo e o Ruud, ao meu ver, ainda tem muitos problemas no jogo dele, principalmente nessa questão de só conseguir bater com topspin na bola. Ele não consegue fazer jogo um pouco mais reto, né? Um jogo um pouco mais assim, no aspecto de bater flat na bola, né? Porque a bola sem giro, ela vai gerar mais velocidade, é até mais fácil de você controlar a profundidade quando você sabe bater do que ficar usando esse spin alto que o Ruud faz, né? Então, o Ruud, a meu ver, ele tem um tênis que acaba sendo, às vezes, previsível e, na maior parte do tempo, quando o jogo não está muito profundo, ele dá a oportunidade do adversário atacar ele várias vezes e tem limite para o quanto você consegue defender dentro de uma quadra de tênis. Karen Khachanov venceu o Sebastian Hoffner num jogo de 4 horas e 45 minutos, né? E assim, ele ganhou até com um pneu simbólico no final, tava 2-0 pro Hoffner, ele virou para 6-2 no quinto set, mas 7-5, 3-6, 7-5, 4-6, 6-2 a vitória de Karen Khachanov, jogo duríssimo, para você ter uma ideia, 184 pontos para o Khachanov, 172 pontos para o Hoffner, ou seja, mais de 350 pontos disputados, e considerando que são dois jogadores que jogam no fundo de quadra e as horas de duração, um jogo duríssimo do ponto de vista físico. Khachanov avança, vai enfrentar o Tommy Paul, ou seja, fisicamente o próximo jogo também vai ser de castigar as pernas. Então, olho nesse confronto, que o Paul também jogou 5 sets hoje, né? Então, assim, não é legal sofrer tanto logo no torneio, mas ele pegou, obviamente, um adversário duro, né? Que é o Hoffner, ele vem jogando bem recentemente. Carlos Alcaraz gostou de uma emoção, né? Tipo, tem aquelas oscilações dele, mas venceu o Fabian Marojan por 3-1, 6-1, 4-6, 6-1, 6-2, né? É aquele negócio, né? Tipo, o set que ele ganha é um atropelo, né? Mal sua direito. O terceiro set, inclusive, 24 minutos, o primeiro 26. Ou seja, o terceiro e o primeiro set, o Alcaraz resolveu em 50 minutos, 2 sets, assim, é um negócio bizarro, né? E o set mais dificinho, assim, que ele ganhou 30 minutos. Tá rápido o jogo, né? Se ele tivesse, tirando o segundo set, ele resolveria a partida em 1h20. Foi, assim, é nesse nível que o Alcaraz não tá jogando bem. Mas, né, o Alcaraz tem essas oscilações dele e o segundo set acabou sendo, no mínimo, curioso, né? Em que o Marojan machucou mais com a devolução, conseguiu incomodar mais e foi muito decisivo, salvando também os 5 breakpoints que teve contra. Mas fato é que assim, o Alcaraz avança e a meu ver tá jogando muito bem. O Damir Dzumhur venceu o Giovanni Mepich Perricard por 3-1, 7-6, 6-3, 4-6, 6-4. Perricard não é uma força no saibro, até me impressionou ele avançando na segunda rodada. E o Dzumhur é um tenista que se dá melhor com esse tipo de superfície. O saque do Perricard deve ser algo para a gente ficar mais de olho lá na gira de grama. Aí que eu vou ver assim, o Perricard incomodando mais gente. A gente teve o Tommy Paul enfrentando o Marton Fucsovics, e que jogo duro pro Paul. Ele não vem de barato nunca, né? Luta até o final. Começou perdendo o jogo 6-4, 6-2. Parecia um jogo direcionando muito pro caminho do Fucsovics. Aí ele fez um bom terceiro set, vencendo 6-3. No quarto set chegou a estar 5-3 pro Fucsovics. Ele chegou a sacar 5-4, mas o Tommy Paul foi lá, devolveu as quebras e conseguiu ali se salvar na partida e venceu 7-5, 6-4 nos últimos 2 sets. 3 horas e 38, o americano avança para a terceira rodada de Roland Garros, onde também enfrenta o tenista que enfrentou 5 sets como o Karen Khachanov, né? Matheus Gigante venceu o Stefanos Tsitsipas por 3-1, 6-4, 5-7, 6-2, 6-4. Aquela partida do Tsitsipas que sacou muito mal, 4 aces e 6 duplas faltas, muito vulnerável no segundo saque, pouco efetivo devolvendo, foram apenas 21% dos pontos no primeiro saque do Gigante e 49% no segundo, ou seja, ambas as porcentagens ali de devolução, o Gigante foi melhor do que o Stefanos, né? E aquela história, né? Teve muitos breakpoints, teve chances, mas 13 breakpoints do Tsitsipas, ele aproveitou 2. O Gigante produziu 14 e aproveitou 5. Então, assim, aquele negócio do jogo é decidido, às vezes, nesses detalhes, né? Com certeza, nesses detalhes. E, pra mim, o Stefanos é aquele negócio, né? Chega nos pontos decisivos, ele tem pontos fracos, são muito explorados, e tem horas que ele não toma decisão por conta própria. Às vezes fica tentando insistir no erro do oponente.
O Sebastian Korda venceu o Jason Brooksby por 3-0. Esperava um jogo mais difícil, mas um Korda que dominou nos dois primeiros sets, 6-1, 6-2. O Brooksby só apareceu para o jogo no último set, mas acabou ali dando Korda 6-1, 6-2, 7-6, né? O último set, inclusive, 1h05. O Brooksby jogou bem melhor, mas o Korda conseguiu avançar. Tá jogando bem o Korda até agora no torneio. Esse jogo me surpreendeu. O Tiafoe ganhando do Carreño Busta com muita tranquilidade. 1h36, 6-4, 6-3, 6-1. Tiafoe que não fazia boa temporada. Apenas em um torneio nesse ano, se não me engano, em Houston, ele tinha ganhado mais de 2 jogos seguidos. Na temporada inteira, né? Bizarro, mas agora ele consegue essa vitória e é uma vitória muito tranquila contra um tenista que normalmente joga muito bem no saibro, que é o Carreño Busta. Então, boa notícia para o Tiafoe essa atuação. O Holger Rune venceu o Emiliano Nava por 3-0, 6-3, 7-6, 6-3. É aquele jogo assim que tem um pouco de dificuldade, o Rune ainda parece estar tentando pegar o ritmo dele, mas é uma boa vitória e ele evita também desgaste físico desnecessário. E o que temos para amanhã em Roland Garros? Alex de Minaur e Alexander Bublik às 6 da manhã, Jakub Mensik e o Henrique Rocha, Jaime Munari e Arthur Fils, Gilles Lerret e Alejandro Davidovich Fokina. Eu tenho que dizer, esses jogos de 6 horas da manhã estão bons, hein? Jesper de Jong e Alexander Zverev, Andrei Rublev e o Adam Alton, Yannick Sinner e Richard Gasquet, Alexander Shevchenko contra o Ethan Quinn, Flávio Cobolli contra Matteo Arnaldi, Gabriel Diallo contra Talon Griekspoor, Cameron Norrie contra o Facundo Gomes, eu acredito que esse é o nome dele, me corrija se eu estiver errado, Loretan Mute contra Novak Djokovic, o João Fonseca contra Pierre Hugzebê, o Denis Shapovalov contra o Misolic, Jacob Franley contra o Humbé, encerrando a sessão, Gael Monfils e Jack Draper, né? E olha, eu vou falar uma coisa aqui, pelo menos é a minha impressão desse jogo. Eu acho que o Draper vai vencer em menos de 2 horas, julgando pelo que o Monfils vem jogando e julgando também pelo que o Draper vem atuando. Mas acho que o Monfils também vai tentar entregar o seu show nessa partida. Vamos ver o que acontece. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.